Namastê, manitas! Como vocês estão? Bom, já tô chegando aqui com o meu mate, porque já sabem, né? Senta que lá vem história. Decidi gravar nesse formato um pouquinho mais longo que o comum, para as energias fluírem, né, de forma mais livre, para a gente se sentir mais próximos. Então sejam bem-vindos à minha casa, nesse cantinho. Quem está chegando no canal pela primeira vez, meu nome é Mari Fernandes, tenho 26 anos no momento que estou gravando esse vídeo. Sou professora de yoga e para iniciar esse bate-papo aí sobre diafragma, eu queria começar dizendo que nesse vídeo eu pretendo compartilhar a minha história, a minha experiência com o diafragma. E já tô falando isso de cara porque quando a gente busca algo para nós, né, a gente chega sempre com muitas expectativas, muito animada para que aquilo dê certo pra gente também. Mas eu quero dizer que se você se identificar com tudo que eu disser aqui, decidir experimentar essa opção, e se não der certo pra você, tá tudo bem. São nas nossas particularidades que mora a beleza dessa nossa unidade. E o seu processo ser diferente do meu ou de qualquer outra pessoa não quer dizer nada. Aliás, só afirma o quanto que você tem que seguir firme nesse caminho de se autoconhecer, de se autocontemplar, porque as respostas estão aí em você. E no que eu puder contribuir, né, eu estarei à disposição para te ajudar nessa jornada. Beleza? Então, entrega, confia. Já vou pedir para vocês deixarem o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar as notificações. Então vamos para a história. Eu vou contar tudo porque vocês pediram a minha saga, né? Não só um vídeo sobre o diafragma, isso vocês encontram no Google. Eu vou falar como que coloca, o que é, mas lá pro fim, primeiro eu vou contar um pouquinho de como que eu cheguei nesse método, que foi o que me pediram lá no Instagram. E bom, em 2018 eu comecei uma saga de questionar tudo aquilo que então fazia muito sentido pra mim. Eu tava bem, eu tava dando minhas aulas, eu tava na faculdade, eu dividia a casa com uma amiga, então eu já não morava com a minha mãe, eu tinha conquistado a minha tão sonhada independência financeira. E daí eu comecei a refletir, acredito que por estar sempre trabalhando com autoconhecimento, né? Se eu não estiver refletindo, né? Se eu não mudar, que profissional que eu sou, sabe? Então eu já estava um pouco desconfortável com algumas mudanças, com alguns hábitos, na verdade, com alguns padrões, tipo a maneira como eu consumia, a maneira como eu me deixava influenciar para consumir, a minha alimentação. O desconforto já estava instalado, né? Relacionado a muitas coisas do meu cotidiano. E bom, eu sou professora de yoga, né? Me permitam, por favor, ir fazendo essas reflexões ao longo do vídeo. No yoga a gente sabe muito bem o quanto que o desconforto transforma, né? A gente precisa parar de ver vantagem em uma coisa quando a gente está querendo mudar ela. Então, nesse sentido, eu já estava impactado, já estava desconfortável. Daí, em agosto de 2018, veio o estopim, assim, que virou tudo de cabeça para baixo. A minha avó foi diagnosticada com câncer. Preciso fazer um parênteses aqui para explicar o tipo de relação que eu tinha com a minha avó, que eu tenho com a minha avó, para que você se sinta conectada à história. Talvez você tenha uma avózinha tão próxima quanto eu sou da minha, ou talvez não. Nesse segundo caso, pense na pessoa que você mais ama no mundo. Desde criança era Deus no céu, minha avó na terra. Eu acho que eu nunca fui apaixonada por alguém igual eu sou pela minha avó. Mas ok, dando continuidade, essa notícia foi com uma bigorna caindo na minha cabeça. No começo, quando você recebe uma notícia como essa, você tem fé, você tem esperança, você cata toda a força que te habita e fala, vamos vencer isso, a gente já venceu tanta coisa. Só que aí o médico disse que estava em estágio avançado e que ela teria muito pouco tempo de vida. Então, essa foi a segunda bigorna. É um misto de dor, de descrença, de raiva, né? Como assim, né? Minha avó estava tão mal. Ela fazia bastante exame de rotina,
Ela sempre aparentava ter 30 anos a menos do que ela realmente tinha. Ela era super lúcida, alta astral. Ela é a pessoa que se sentava para tomar uma breja 10 horas da manhã no sábado para fazer almoço, terminava 2 da manhã do dia seguinte, firme, sorrindo, te escutando. Então eu tinha certeza assim que ela ia me ver casar, que ela ia cuidar do umbigo dos meus filhos, enfim. E bom, por eu ser sempre muito próxima dela, eu sempre fui fascinada nas histórias dela, né? Sempre que ela vinha em casa a gente tinha altos papos, queria saber tudo. Ela contava as coisas sobre o passado, sobre o presente, umas paradas de espiritismo que ela é espírita. E nesse processo do câncer a gente já sabia que ela ia ser rápida e eficiente como com tudo que ela fazia. Ela sempre ela sempre falava que não queria dar trabalho para ninguém. Quando ela ficasse velha e tipo, ela já era idosa, ela já tinha aí uma questão com aceitar a idade. E bom, infelizmente eu perdi ela pro câncer e foi a virada de chave, sabe? Eu sinto que hoje, tudo que eu venho aprendendo desde 2018, eu sinto no meu coração que eu tô no caminho certo. Que era meio que isso mesmo que eu tinha que tirar, né, dessa passagem. Eu não sinto que eu perdi a minha avó, eu sinto que ela só vive cada vez mais forte aqui dentro de mim. E meio que foi assim que eu conheci o diafragma. É louco, né? Porque eu comecei a questionar, né, ainda mais, e principalmente as sensações ao longo do meu corpo. Uma delas era uma enxaqueca que me acompanhava desde sempre, então pelo menos uma vez na semana eu tinha uma dor de cabeça insuportável. Eu fiz assim, mas é dor de cabeça. Eu tinha às vezes que tomar 2 remédios para conseguir dar aula e tomava tipo Dorflex. Eu comecei a ficar intolerante à dipirona, minha boca inchava, fiquei alérgica, sabe? Eu me medicava, isso é errado, né? Eu achava que era normal dor de cabeça e olha que loucura, né? Às vezes a gente é condicionado a acreditar que uma dor de cabeça é algo natural e a gente fica levando remedinho para tudo, né? Mas isso é uma disfunção do nosso corpo, né? Eu me entupia de remédio, não passava, eu sabia que na outra semana ia ter a mesma coisa, enfim. Então, quando eu descobri que essa minha enxaqueca poderia estar ligada ao anticoncepcional, eu fui no meu ginecologista, ele perguntou se eu queria abaixar a dose, e aí eu falei que não, que eu queria testar, né, queria parar, e queria saber quais eram os métodos que ele me recomendaria. Infelizmente, a gente não tem médicos que estão aí tão a favor dessa coisa de ficar mais de boa, né, sem hormônio, e isso é muito complicado, porque eu acho sim que a pílula funciona para muitas mulheres, funcionou para mim por muito tempo, mas no momento que você diz que não vai mais usar, a gente precisaria ter mais suporte, né? De como se prevenir contra doenças, contra a gravidez, se isso não é o seu desejo, né? Então a gente tem muito pouco suporte nesse sentido. Então, claramente o meu médico não foi a melhor pessoa. A partir do momento que eu falei que ia parar a pílula, né? Eu tinha um acompanhamento com ele de 10 anos, né? Esse relacionamento se acabou. Ele não mostrou o mínimo de interesse em continuar, né? Só enquanto eu estava usando a pílula. E aí eu fui buscar, né, sozinha. Sozinha não, porque eu encontrei mulheres, pessoas maravilhosas nesse caminho, mas a princípio eu tive que ir atrás sozinha, de alguma forma de me prevenir. E nesse caminho, uma pessoa que eu sou muito grata, está sempre nas minhas orações, que me ajudou muito nesse processo, foi a mãe Amana, né, a Fernanda Americano. Ela estava na facul de medicina, terminando já, em Araraquara, onde eu também fazia faculdade. Ela tem aí uma página de ginecologia natural, antes era de ginecologia, hoje é de saúde geral, e ela abordava esses temas de ginecologia natural. E eu fui, né, conversar com ela, falando sobre os meus medos, sobre as minhas angústias, e ela foi uma pessoa que, nossa, me ajudou muito, estava muito aberta a me ajudar. Ela recebia uns audião meus, escutava tudo, respondia com muita paciência. Putz, Fer, isso é foda. Me ajudou muito assim a encontrar os grupos, os coletivos, para desenvolver melhor essa minha ideia do que eu vou fazer, né, que método escolher que não fosse hormonal. Então eu conheci grupos do Facebook, de contracepção não hormonal, grupo do diafragma, grupo do DIU, comecei a pesquisar mais a respeito, que isso é fundamental para você que está nesse processo, pesquisar.
saber as opções e depois você começar a sentir o que você tem vontade de experimentar, de testar no seu corpo. Então, no começo eu estava aberto para tudo. Depois, por exemplo, o DIU, eu já não estava mais me sentindo tão confortável de ter alguma coisa dentro do meu corpo sempre, né? Eu estava com medo da dor. Então eu fui eliminando algumas coisas que pra mim não faziam sentido, até eu chegar e falar assim, vamos pro diafragma. E aí, quando eu optei pelo diafragma, começou outra saga, porque o que é diafragma? Quem que faz a medição de diafragma, né? É um trabalhão. Quando você vai numa farmácia e fala, você vende diafragma? As pessoas nem sabem o que é. A maioria das mulheres, na verdade, só lembram do diafragma de alguma aula que teve na escola há muito tempo atrás, às vezes naquelas aulas de educação sexual e nunca mais. Mas o diafragma existe desde 1800 e bolinha, 1830, é bem antigo. No Brasil, ele foi muito usado na década de 70, ele foi um método muito importante nos movimentos feministas, até mesmo desses coletivos de São Paulo, Coletivo Feminista de São Paulo, coletivo SOS Corpo, enfim. Eles foram resgatados como métodos mais seguros que a própria pílula naquela época, porque já estavam, né, questionando a questão dos efeitos colaterais do anticoncepcional. Não como hoje, né, que a gente está questionando o quanto que a gente está produzindo esse discurso, né, para saber como que a mulherada está se sentindo com essa pílula anticoncepcional, né, como que é esse comportamento. Mas o diafragma é esse dispositivo aqui, eu vou mostrar para vocês. Ele é um capuz de silicone, tem essa bordinha flexível. É isso aqui que vai cobrir o colo do útero, impedindo então que o espermatozoide chegue até lá, por isso que ele é chamado de método de barreira, então assim como a camisinha. Mas ele oferece uma certa autonomia para a mulher se proteger, então é a mulher que coloca, a gente não fica dependendo do homem, e muito menos se arrisca, né, se eles vão tirar. E a adesão de mulheres ao coletor menstrual foi o que ajudou muito na redescoberta desse diafragma. O copo coletor fez com que as mulheres não achassem tão desconhecido, né, esse próprio corpo e perceber que não é nojento, né, se tocar, como sempre disseram, né, ai, não pode mexer na xoxota, tipo, a gente tem que mexer. Então eu já usava o copinho coletor há algum tempo, então isso facilitou muito o processo. Contra o método tem uma taxa de falha considerada alta, que é de 6%, o que significa que em um ano, entre 100 mulheres usando corretamente em todas as relações durante esse um ano, 6 vão engravidar, de acordo com a OMS. É isso. Então, tipo, a taxa de falha da camisinha em comparação com o diafragma é só de 2%. Então, por isso que a galera às vezes recomenda usar concomitante, né? Camisinha e diafragma, que eu acho bem da hora. Então, vamos lá. Como que usa, né? O diafragma, ele vai ser inserido na vagina antes da relação e retirado no mínimo 8 horas depois da relação. Por quê? Porque é quando os espermatozoides não estão mais vivos na vagina. Então, você pode usar ele de modo contínuo, desde que retirado a cada 24 horas para higienizar. Então, por exemplo, você pode ir para uma festa, tipo, colocar ele 6 horas da tarde no seu corpo, aí você vai para uma balada, uma festa universitária, saudades. Aí, tipo, você pode ficar até outro dia. A única questão é que assim, ó, teve a relação sexual, por exemplo, meia-noite, você vai ter que ficar mais 8 horas. Então, você tem que se programar nesse sentido, né? E aí é bom que você retire em pelo menos 24 horas para higienizar, né? Para ser saudável para você, né? E pode usar durante a menstruação, isso é uma coisa positiva sobre ele. É um tópico aí, você pode usar menstruada para transar. Bom, o espermicida, que é falado muito, não é mais usado junto como no passado. Ele parou de ser vendido no Brasil, ele foi retirado do mercado porque ele estava dando microfissuras no colo do útero e na vagina, e ele aumenta, parece que tem risco de aumentar a infecção sexualmente transmissível, então ele parou de ser vendido. E bom, você coloca ele como um copinho, você pode dobrar assim, ó, você pode lubrificar com um lubrificante
com base de água ou óleo 100% vegetal. Assim como o copinho, tá lá. Assim que você colocou, você tem que ver se o silicone está cobrindo o colo do útero, né? Assim como eu, né, você tem que pesquisar muito a respeito do método que você vai passar a utilizar. E, por exemplo, eu usei por 10 anos a pílula anticoncepcional. E a gente acaba confiando, né? No começo a gente passa uns perrengues, uma fase de adaptação, mas depois, 10 anos, você já vai ficando despreocupada, né? Tipo, até você tá conhecida, né? Depois vocês compartilham aí a trajetória de vocês com o coletor. Mas a gente demora, né, para se adaptar. Então, até ter essa adaptação, você tem que aí testar, usar várias vezes. Então, usa com a camisinha e ter paciência, tá, gente? E pesquisar bastante, né? Como você usa, as formas de colocar, igual o copinho, né? Testar muitas vezes, né? E bom, coisas importantes. Quando você coloca, tem o risco de dar uma deslocada, né? É um método de barreira. Assim como a camisinha pode dobrar e sair inteirinha do pênis, ele também pode se mexer lá dentro. Então, por isso que é importante você estar com o tamanho certo, mas também quando você termina a relação, você pode ir lá dar uma olhadinha, né? Na verdade, seu dedinho vai dar uma olhadinha, né? Pra ver se tá lá, se tá cobrindo o colo do útero. O colo do útero tem a textura da ponta do nariz, né? Mas também não é pra você ficar mexendo, né? Não é pra fazer ducha, mexer o mínimo possível até dar essas 8 horas. O tamanho vai depender do fundo da vagina até a sínfise. Enfim, ela coloca lá, vê o tamanho, mas o ideal, a melhor coisa é você ir em algum profissional que tenha os diafragmas de teste para que você possa inserir e ver qual que fica melhor. Eu fiz dessa forma, eu vou passar essas dicas, que aí você testa todos os diferentes números. Esse meu aqui é o 70. Mas tem, tipo, menores, tem até 85, então, tipo, tem uma vasta gama aí de tamanhos, então você vai achar o perfeito para você. Então, eu acho importante você acompanhar com outro método mais seguro até você se acostumar ou usar concomitantemente com a camisinha. E acho que, principalmente, é importante a gente ter essa demanda, né, tanto do setor público quanto do privado, né, da gente pedir para os médicos vamos fazer a medição aí, vamos treinar a galera para fazer medição, porque não precisa ser só o ginecologista para medir, pode ser qualquer profissional da saúde, enfermeiro, enfim. Eu acho que até fisioterapeuta pode, né? Tem que ter a área da saúde. Para que a gente tenha essa demanda, né? Para que seja falado sobre isso, né? A gente precisa ter a opção, né? Então, é muito simples, é uma forma muito empoderada da gente se proteger. Ajuda muito nós mulheres a nos proteger, né? Sem depender muito do outro. Não existe mais o espermicida, já falei. Pensando aqui mais que eu preciso falar. O tamanho ideal é importante porque se ele for menor ou maior, ele pode ficar empurrando a sua uretra. E isso pode provocar infecção urinária. E as mulheres que tiverem dúvidas aí com o útero retrovertido, vocês têm que pesquisar, talvez fique mais difícil de colocar, né? Porque você precisa sentir se tá certinho. Como limpar, como higienizar. Você vai tirar o excesso de secreção com água depois da relação, depois de 8 horas no mínimo. Você pode ficar mais vermelhado, você não pode ficar o dia inteiro. Não faz ducha vaginal, não mexe. E aí você coloca no copo fervente de 10 a 15 minutos com uma colher de sopa de água sanitária. Pelo menos foi isso que me indicaram. Então, gente, eu acho que é isso. Esse diafragma que eu uso, que é o Semina, vocês podem pesquisar aí, ele não está sendo comercializado. Ele é o único que tinha aqui no Brasil, porque acabou o estoque. Eles iam produzir mais agora em julho, mas devido à pandemia, eles prorrogaram. Acho que eles vão começar a produzir em dezembro de 2020 ou janeiro de 2021, pelo que eu grupo do diafragma do Facebook. A opção que você tem agora, para quem está querendo muito, é pagar caro. Tem o Kaia, que ele é um diafragma alemão, se eu não me engano. Bom, ele é importado. Se eu não me engano, ele tá $87, fora o frete. Putz, o dólar tá bem caro, né? E as meninas têm pagado ainda taxa, porque se passa de $50, ele é taxado.
Então, quanto deve ser uma taxa em cima dos quase $40? Pelo que eu me lembro, as meninas estão pagando quase R$ 300 de taxa, né? Fora todo o preço do CAIA. Então, se você quer muito, né? Se você tiver querendo pra já, tem essa opção. Ou então espera até o fim do ano, ou vê quem tá vindo pro Brasil, né? De fora pra comprar pra você. Enfim, esse vídeo não é pra falar que esse é o melhor método contraceptivo do mundo. Não. Por isso que eu contei toda a minha história. Eu optei por não usar o DIU porque eu tenho medo. Eu tenho muito medo da forma como ele é inserido, eu tenho muito medo de sentir dor. Então eu não optei por esse método por conta disso. Essa foi a minha decisão. Mas eu super apoio, acho legal, acho ótimo pra quem escolhe. Assim como eu aprovo a pílula, eu acho que ela pode ser boa pra você. Ela foi boa pra mim por muito tempo, mas fico triste assim por eu não saber de fato tudo que ela estava fazendo no meu corpo, né? Pra vocês terem uma noção, quando eu decidi parar, eu conversei com o meu parceiro, né? A gente tá junto há muitos anos. Então eu sentei com ele e falei, ó, a gente vai mudar a forma como a gente tá se relacionando sexualmente, porque não dá, né? Então eu dei a bula pra ele ler. Mas é assim, é absurdo o quanto que a gente cria predisposição para doenças quando você está tomando a pílula, e a partir do momento que você para a pílula, você passa, né, a diminuir essa chance. Então eu lembro dele falando exatamente isso, né? Então, tipo, se você parar agora, as suas chances de ter câncer de tudo cai pra caramba, sabe? E era muito alta essa taxa, sabe? Então ele foi super a favor, me apoiou muito. Foi um momento muito complicado, complexo, porque além de eu estar passando por todo o luto, por todo o questionamento, por toda uma transformação interna, né? Eu acho que eu tava passando por uma mudança... Mano, eu acho que eu renasci. A partir do momento que você entra em contato com o teu ciclo, de fato, você é outra pessoa. Eu nunca conheci meu ciclo menstrual como eu conheço hoje, né? Porque eu comecei a tomar pílula muito novinha e depois que eu descobri que a primeira menstruação, é menarca que chama? Eu não lembro. Ela nem é o que vai ser a sua menstruação, né? Depois. Então ela é tipo uma pré-menstruação. Você passa um tempo nisso e depois que ela amadurece. E eu sofria muito, eu não queria, sabe? Eu era mais assim dos esportes, vivia com os moleques. Então eu achava assim, o fim do mundo menstruar, tipo, putz, eu fico sangrando. Então foi uma resposta ótima no momento, mas o médico não se preocupou em falar tudo que tinha, né, todos os riscos. E eu acho que a gente fica tão encanado de engravidar, né, na minha mãe na época, enfim, vamos proteger, né. Acho que no momento foi o melhor realmente, foi o melhor no momento. E foi por muito tempo. Me deu a consciência de me proteger, de tomar certinho, né, disciplina de você tomar certinho, então desde novinha eu tive. Mas passou, né? Eu acho que eu comecei a questionar de fato, estava me fazendo bem e não estava. Então, a partir do momento que eu parei, eu nunca mais tive essa enxaqueca, nunca mais, assim, nunca mesmo. Hoje eu tenho, né, em contato com o meu ciclo real, eu tenho, sim, cólica, eu tenho dor de cabeça antes de menstruar, mas, não se compara ao que era. Então, eu acho que cada uma tem o seu processo, a gente tem que ir com calma. Pode ser que no seu caso você tenha que tomar pílula porque o seu desconforto às vezes é além de físico, psíquico. A gente não tem que ter essa ortodoxia, né? Ninguém pode usar pílula. Ele pode ser ideal para muitas mulheres que às vezes não quer menstruar, não quer engravidar, ou por conta desses desconfortos, enfim, seja o que for, tá tudo bem. Mas a gente tem que falar quais são as opções para aquelas que não querem, né, os métodos hormonais. Então, gente, eu espero de verdade que tenha sido positivo essa nossa troca, essa nossa conversa. Estou aqui pra gente conversar mais. Se vocês quiserem entrar nesse grupo do Facebook, eu vou deixar o link na descrição. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou não conseguir entrar, me responde, me manda aqui nos comentários ou nas redes sociais. Me fala a experiência de vocês, como que tá esse processo. Ah, detalhe, como que eu consegui fazer a medição? Eu tive que ir para São Paulo, né? Eu sou do interior de São Paulo, eu tive que ir para São Paulo para conseguir fazer a consulta lá, porque eu não achei no interior quem fizesse, né? Então, quando eu optei pelo diafragma, eu fui para São Paulo, no Coletivo Feminista de São Paulo.
E foi, tipo, a melhor consulta de ginecologista da minha vida, então eu super recomendo. Quem quiser trocar uma ideia mais profunda sobre isso, sobre o coletivo, como que foi, me manda mensagem ou no Instagram ou aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia. Eu posso passar mais a fundo como foi essa consulta. Ela foi muito importante para mim no meu processo de autoconhecimento, no processo aí de conhecer o meu corpo internamente. E foi assim, eu marquei uma consulta, eu tive contato com todo esse meu ser, né? Da vagina, da vulva, eu conheci de fato o que é esse aparelho, né, esse meu sistema. Ela fez a medição, ela colocou todos os diafragmas possíveis, me ensinou a colocar. Eu ficava de cócoras, eu sentia, eu via se eu estava me sentindo bem, trocava, colocava outro, enfim, eu fiz isso várias vezes. Então assim, foi a melhor consulta que eu já tive em ginecologista. Eu já saí de lá com o meu diafragma, porque até então eles vendiam lá no coletivo. Não sei como está no momento, estamos no meio de uma pandemia. Então pesquisem, entre nesses grupos. Quem quiser saber mais, né, de como foi esse meu processo lá no coletivo, na minha consulta, me manda mensagem, que aí eu falo um pouquinho mais. Eu só não me aprofundei nisso, né, porque vocês pediram a experiência, como que foi essa troca. Mas como tá tudo bem empacado em relação ao diafragma agora, nem tem muito o que fazer, né? Então, sinto muito nesse sentido, mas já vai pesquisando, já vai procurando saber a respeito. Se você não usa o coletor menstrual, tenta dar uma chance para ele agora, porque vai te facilitar muito no processo de inserção aí do diafragma. Você consegue ver vídeos na internet de como que coloca, mas simplesmente você vai apertar, vai fazer esse 8. Vocês já colocaram camisinha feminina? É igualzinho. Compra a camisinha feminina. Aí, tá um bom desafio. Depois vocês me contam aqui se vocês compraram. Um desafio. Tá aí uma forma de vocês testarem. Compra a camisinha feminina, ela tem um arco, uma argola mais ou menos também, tipo diafragma. E aí você vai ter que apertar pra inserir lá no fundo. E aí depois você começa a empurrar pra ela cobrir lá o colo do útero. A camisinha feminina ajuda muito a você colocar o diafragma. Então se você quiser testar, testa. Eu não gosto de usar a camisinha feminina, parece que eu tô com uma sacola de supermercado, mas ela é muito boa para você testar, colocar, né, treinar, colocar o seu diafragma. Então, se você aí tá empacada sem conseguir comprar, já compra a camisinha feminina, vai testando, né, inserir. Porque também eu nem sei como que eu vou explicar isso aqui, eu acho que tem bastante vídeo de animação na internet, foto aí no Google de como que coloca, mas é igualzinho o copinho, você amassa, dobra, vai. E aí eu gosto de pensar no nariz, né? Aqui é o colo do útero, né? Então ele tem que passar, né? Porque às vezes ele tromba, né? Então ele tem que passar e cobrir. E você tem que sentir o colo do útero. E é louco, porque às vezes a gente, enquanto mulheres, nem sabe como que é o nosso colo do útero, né? Eu fui descobrir nessa consulta no coletivo feminista, né? Eu vi o meu colo do útero, ele é lindo, eu me apaixonei por ele, então vale a pena nesse sentido, né? Essas ginecologistas que te mostram, né? Elas colocam, não lembro o nome desse dispositivo, elas colocam lá um negocinho que abre e aí você vê com um espelhinho o seu colo do útero e você consegue tocar o seu colo do útero, normalmente de cócoras, né? Coloca lá o dedo, você consegue sentir. Então você aprende até saber o que é esse colo do útero. Eu vou falar pra vocês que hoje a gente usa a camisinha mais o diafragma, mas como eu tenho um maior conhecimento sobre o meu ciclo menstrual, que aliás foram esses anéisinhos de dedo do pé que me ajudaram a regular a menstruação, eu posso falar disso em outro vídeo, se vocês quiserem, mas deixa aqui nos comentários, né? Tipo, que porra é essa de anel no pé que regula a menstruação? Porque eu fui atrás de muita coisa pra saber o que regulava, né? A minha demorou muito pra regular. Foi 6 meses, eu acho. Se vocês quiserem um vídeo contando, eu posso falar, mas coloca aqui no comentário. Eu posso contar sobre coisas que eu aboli da minha vida, que eu parei de usar, né? Mas vocês têm que me falar o que vocês querem ver por aqui, aí eu trago. Pra não ter um vídeo de 1 hora, de 1000 horas, né? Enquanto a gente vai tendo também essas aulas de yoga, a gente pode trocar essa ideia. Se eu tiver faltado em alguma coisa, me digam aqui nos comentários. Eu também estou nas redes sociais, marifer.merak. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada aí pela disposição de estar ouvindo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, seu comentário falando que curtiu, que foi positivo. E é nóis! Um beijão, um abraço em todas e até a próxima. Namastê!